Um policial preconceituoso derrama café em uma mulher negra silenciosa. Ele não tinha ideia de quem ela havia criado. A tensão racial explode em um momento de desrespeito que mudará para sempre as vidas de todos os envolvidos. Consequências inesperadas aguardam quando o abuso de poder encontra uma força maternal subestimada. Antes de começarmos, não se esqueça de se inscrever no canal e comentar de onde você está assistindo. Todas as quartas-feiras. Pontualmente às 8h15 da manhã, Maria Oliveira ocupava seu lugar habitual no Café Aurora. A mesa, junto à janela, lhe oferecia uma vista privilegiada do centro de Belo Horizonte, com seu vai e vem constante de pessoas apressadas. Aos 65 anos, a ex-professora de educação especial carregava no olhar sereno as marcas de quem já enfrentou muitas batalhas. As mãos, levemente marcadas pelo tempo, seguravam com firmeza a xícara de porcelana branca enquanto ela observava o movimento da rua. O aroma do café recém-coado preenchia o ambiente aconchegante do estabelecimento. Maria sorriu ao pensar nos 4 netos que visitaria no fim de semana. Sua rotina era sagrada: café às quartas, visita aos netos aos domingos. A tranquilidade em seu rosto não revelava as dificuldades que enfrentara, criando sozinha seu filho Pedro, hoje comandante da Polícia Militar. O sino da porta anunciou a chegada de um novo cliente. Passos pesados ecoaram pelo piso de madeira, contrastando com a música suave que tocava no rádio. Rogério Costa, policial militar conhecido no bairro por seu temperamento explosivo, avançou pelo salão com o peito estufado e o queixo erguido. Seu uniforme impecável não conseguia esconder a arrogância em seu olhar. Os olhos do policial fixaram-se em Maria, sem qualquer provocação anterior, sem trocar uma única palavra. Rogério se aproximou da mesa da senhora. O silêncio tomou conta do café quando ele, deliberadamente, inclinou-se sobre a mesa e, com um movimento calculado, empurrou a xícara de Maria, derramando o líquido quente sobre a blusa bege que ela vestia. O tempo pareceu congelar. Os clientes do Café Aurora observavam a cena, paralisados. O café escorria pela roupa de Maria, formando uma mancha escura que se espalhava pelo tecido delicado. A expressão no rosto da senhora, porém, não demonstrou medo ou raiva, apenas uma calma desconcertante, como se aquele ato de crueldade gratuita fosse apenas mais um obstáculo a ser superado com dignidade. Ninguém ousou intervir. O tilintar nervoso de talheres contra pratos e o murmúrio baixo de um louvor que tocava no rádio eram os únicos sons que preenchiam o ambiente tenso. Os funcionários do estabelecimento trocaram olhares apreensivos, sem saber como reagir diante da autoridade policial. O que Rogério não sabia
enquanto se afastava com um sorriso de satisfação nos lábios. Era que aquele gesto impensado seria o estopim de uma revolução silenciosa que mudaria para sempre o destino de todos os presentes naquela manhã aparentemente comum. Maria Oliveira não se alterou diante da agressão. Enquanto o café quente escorria por sua blusa bege, seus olhos castanhos encontraram os de Rogério Costa com uma serenidade cortante. Não havia lágrimas, nem tremor. Apenas aquele olhar que parecia atravessar a alma do policial. Uma mensagem silenciosa pairava no ar. Ele acabara de cometer o maior erro de sua vida. O policial militar permaneceu imóvel por alguns segundos, claramente desconcertado. Esperava gritos, talvez lágrimas ou súplicas, reações que provavelmente já havia provocado em outras vítimas ao longo de sua carreira. Mas a ex-professora apenas o observava, com uma calma tão profunda que parecia mais ameaçadora que qualquer grito. "Algum problema aqui?" perguntou o gerente do Café Aurora, aproximando-se hesitante, mas mantendo distância segura do homem fardado. "Nenhum", respondeu Maria com voz firme, enquanto pegava um guardanapo para limpar-se. O senhor policial já estava de saída. Rogério ajustou o cinto, inflou o peito e deu as costas, marchando para fora do estabelecimento com passos pesados que ecoaram pelo piso de madeira. Os clientes voltaram lentamente às suas conversas. Mas o clima de tensão permanecia. No canto do salão, Ana Souza, uma estudante de 17 anos, gravava tudo com seu celular, as mãos trêmulas de indignação. A jovem mordia o lábio inferior, contendo-se para não intervir, enquanto capturava cada segundo daquela injustiça. "A senhora está bem? Precisa de alguma coisa?" perguntou Ana, aproximando-se de Maria após guardar o dispositivo no bolso. "Estou bem, minha filha. Obrigada pela preocupação." Respondeu a senhora com um sorriso sereno, enquanto tentava salvar sua blusa com água e guardanapos. Naquele instante, ninguém no Café Aurora poderia imaginar que aquela mulher de 62 anos, com seu coque bem arrumado e gestos delicados, era mãe de Pedro Oliveira, o recém-empossado comandante da Polícia Militar de Belo Horizonte. Um homem conhecido em toda a corporação por sua postura íntegra e pelo desejo incansável de reformar o sistema policial. Combatendo justamente o tipo de comportamento que sua mãe acabara de experimentar. Enquanto isso, Ana enviava o vídeo para suas redes sociais, sem imaginar a tempestade que estava prestes a desencadear. A gravação, feita com mãos trêmulas mas determinadas, capturava não apenas a violência gratuita de Rogério, mas principalmente a dignidade inabalável de Maria. Uma combinação que em poucas horas tocaria o coração de milhares de brasileiros.
O vídeo de Ana Souza viralizou como fogo em palha seca. Antes das 10 horas da manhã, as imagens já circulavam em grupos de mensagens e perfis de redes sociais por toda Belo Horizonte. A cena de Maria Oliveira, sentada com dignidade enquanto o café escorria por sua blusa bege, tocou o coração de milhares de brasileiros. As hashtags Descafé com Justiça e Maria Oliveira explodiram, atingindo a marca de 2 milhões de visualizações em apenas 4 horas. É assim que tratam nossos idosos? Questionava um comentário com milhares de compartilhamentos. A serenidade dela me destruiu, dizia outro. Internautas de todo o país manifestavam indignação, enquanto moradores de Belo Horizonte começavam a identificar o policial nas imagens como Rogério Costa, conhecido por seu histórico problemático. A ex-professora de educação especial, sem perceber, havia se tornado um símbolo nacional. Sua reação pacífica, sem gritos ou retaliações, transmitia uma força que palavras não conseguiriam expressar. Enquanto o vídeo ganhava novas visualizações a cada minuto, jornalistas corriam para apurar detalhes sobre a identidade daquela senhora de olhar sereno. Ao meio-dia, uma multidão de repórteres já se aglomerava em frente ao quartel da Polícia Militar. Microfones estendidos, câmeras ligadas, todos queriam uma declaração oficial sobre o comportamento do agente. As redes sociais institucionais da corporação foram inundadas por comentários exigindo providências imediatas, alguns mencionando outros casos de abuso que nunca haviam sido investigados adequadamente. No interior do quartel, Pedro Oliveira assistia às imagens pela terceira vez em sua sala. O comandante fechou os olhos por um instante, sentindo o peso de cada segundo gravado. Não era apenas sua mãe naquele vídeo. Era tudo o que ele lutava para transformar na instituição que agora comandava. A cena do café derramado representava décadas de pequenos abusos normalizados, de autoridade confundida com autoritarismo. O celular de Pedro não parava de tocar. Colegas de farda, autoridades municipais e jornalistas buscavam um posicionamento. A prefeita Luciana Costa já havia deixado 3 mensagens solicitando uma reunião urgente. Mas o filho de Maria permanecia em silêncio, organizando seus pensamentos. Sabia que sua próxima ação definiria não apenas o futuro de Rogério, mas possivelmente de toda a corporação. Enquanto isso, Ana Souza, a jovem que registrou o momento, recebia centenas de mensagens de apoio por sua coragem. Eu só fiz o que qualquer pessoa deveria fazer. Respondeu em um post que rapidamente se tornou viral. Já a verdadeira heroína é Dona Maria.
Pedro Oliveira deixou a sala de reuniões com o semblante fechado, ignorando as perguntas dos oficiais presentes. Seus passos firmes ecoavam pelos corredores do quartel, enquanto sua mente processava as imagens que havia acabado de assistir. Sua mãe, Maria Oliveira, aquela mulher que o criara com valores inabaláveis de respeito e dignidade, humilhada publicamente por um de seus subordinados. Ao entrar na sala onde Rogério Costa aguardava, o comandante sentiu o peso da responsabilidade sobre seus ombros. O policial mantinha uma postura defensiva, quase arrogante, como se aquilo fosse apenas um inconveniente passageiro. "Você tem noção da gravidade do que fez?" perguntou Pedro, sua voz controlada, mas carregada de autoridade. Rogério ensaiou uma desculpa sobre mal-entendidos e o estresse do trabalho, mas o comandante o interrompeu com um gesto firme. "Está afastado. Imediatamente." A corregedoria vai investigar não apenas o incidente de ontem, mas toda a sua ficha. O policial empalideceu. Pela primeira vez, parecia compreender que suas ações teriam consequências reais. Em menos de uma hora, a notícia do afastamento já circulava pelos grupos de mensagens dos policiais e chegava às redações dos jornais locais. A decisão rápida e incisiva do comandante surpreendeu muitos dentro da corporação. Acostumados com investigações que se arrastavam por meses sem resultados concretos. No entanto, o afastamento de Rogério foi apenas o começo. Como uma represa que se rompe, denúncias antigas começaram a emergir. Uma mulher da Vila Esperança relatou ter sido intimidada pelo mesmo policial durante uma abordagem. Um comerciante do centro afirmou que Rogério exigia taxas de proteção para não multar seu estabelecimento. Um estudante universitário negro descreveu uma abordagem violenta sem qualquer justificativa. Pedro passou a noite analisando os relatos que chegavam por diferentes canais. Cada nova denúncia confirmava o que ele já suspeitava. O caso de sua mãe não era um incidente isolado, mas parte de um padrão sistemático de abuso que havia sido ignorado por anos. Na manhã seguinte, o comandante convocou uma reunião extraordinária com a equipe da corregedoria. Enquanto caminhava para a sala, recebeu uma mensagem de Maria: "Filho, faça o que é certo, não por mim, mas por todos que não tiveram voz." Pedro respirou fundo. Sabia que estava prestes a enfrentar resistências poderosas dentro da própria instituição que comandava. Mas também sabia que, pela primeira vez em muito tempo, tinha a oportunidade de promover uma mudança real e necessária. O sol mal havia nascido em Belo Horizonte quando as primeiras pessoas começaram a chegar. Uma a uma, silenciosas como a manhã,
Posicionaram-se em frente ao quartel da Polícia Militar. Cada uma trazia consigo uma xícara de café, símbolo que dispensava explicações. Não havia palavras de ordem, cartazes ou megafones. Apenas o silêncio eloquente de uma comunidade ferida. Maria Oliveira não estava presente fisicamente, mas sua dignidade pairava sobre cada pessoa ali reunida. A ex-professora, sem querer, tornara-se o epicentro de uma revolução silenciosa que agora tomava as ruas da capital mineira. Estudantes universitários, donas de casa, advogados, médicos, a diversidade da multidão crescia a cada minuto. Dentro do quartel, Pedro Oliveira observava pela janela de sua sala, o coração dividido entre o orgulho e a preocupação. O comandante reconhecia na multidão a mesma força serena que sua mãe sempre demonstrara ao longo da vida. Aquelas pessoas, com suas xícaras erguidas como pequenos monumentos à justiça, falavam mais alto que qualquer grito de protesto. Entre os manifestantes, Ana Souza se destacava. A jovem que gravara o vídeo do incidente agora liderava um grupo de estudantes. Ela segurava sua xícara com ambas as mãos, como quem carrega algo precioso. Ao seu lado, frequentadores habituais do Café Aurora se misturavam com líderes comunitários e mães que traziam seus filhos pela mão, ensinando-lhes uma lição sobre dignidade que nenhuma sala de aula poderia oferecer. O protesto silencioso se espalhou pelas redes sociais com a hashtag Ju Xícaras da Dignidade. Imagens da multidão pacífica contrastavam com a tensão que emanava do quartel. Alguns oficiais, visivelmente desconfortáveis, tentavam ignorar a presença dos manifestantes, enquanto outros observavam com expressões ininteligíveis. Pedro fechou os olhos por um momento, lembrando-se das palavras que sua mãe sempre repetia quando ele era criança. O silêncio tem poder quando usado na hora certa. Agora, como comandante, ele entendia plenamente o significado daquelas palavras. A ausência de gritos e confrontos tornava impossível para seus subordinados reagirem com força ou desdém. A multidão permaneceu ali por horas, em uma demonstração de resistência pacífica que ecoava a serenidade de Maria. Quando o sol começou a se pôr, as pessoas depositaram suas xícaras na entrada do quartel, formando um pequeno mar de porcelana que seria impossível de ignorar. Naquele dia, Belo Horizonte descobriu que o silêncio, quando compartilhado, pode ser mais ensurdecedor que qualquer grito de revolta. O e-mail chegou sem remetente identificável às 5 da manhã. Pedro Oliveira havia passado a noite em claro, revisando relatórios e tentando organizar seus pensamentos. A notificação do celular iluminou o escritório escuro de sua casa, onde o comandante da Polícia Militar trabalhava desde que saíra do quartel. Ao abrir a mensagem, seu coração acelerou.
Anexados estavam dezenas de documentos internos, boletins de ocorrência, relatórios disciplinares e depoimentos de vítimas, todos envolvendo Rogério Costa, todos arquivados sem justificativa plausível. O mais antigo datava de 12 anos atrás, quando o policial ainda era um jovem recruta. Isso é apenas a ponta do iceberg, dizia a mensagem anônima. Há muito mais enterrado nos arquivos. Pedro imprimiu tudo, espalhando os papéis sobre a mesa da cozinha. Cada página revelava um padrão perturbador: abordagens violentas, intimidações, abuso de autoridade. Em muitos casos, as vítimas eram pessoas negras ou moradores de comunidades periféricas. As denúncias haviam sido sistematicamente ignoradas. Algumas com carimbos de improcedente, sem qualquer investigação adequada. O comandante sentiu o peso da responsabilidade crescer sobre seus ombros. Aqueles documentos não eram apenas evidências contra um policial problemático, eram a prova de uma falha institucional profunda, que ele agora tinha o dever de corrigir. Às 7 da manhã, já no quartel, convocou uma reunião emergencial com a corregedoria. O coronel Mendes, responsável pelo órgão fiscalizador, parecia desconfortável quando Pedro despejou os documentos sobre a mesa de reuniões. Quero uma investigação completa, não apenas sobre Rogério. Mas sobre todos os envolvidos na supressão dessas denúncias, ordenou, com a voz firme que herdara de sua mãe. Isso vai abrir uma caixa de Pandora, comandante, alertou Mendes, folheando os papéis com expressão grave. Então que seja, respondeu Pedro. Prefiro enfrentar a verdade agora do que perpetuar um sistema corrompido. Na sala ao lado, oficiais e praças comentavam sobre a multidão silenciosa que se formava nas ruas de Belo Horizonte, cada pessoa com uma xícara na mão. A imagem de Maria Oliveira, serena diante da humilhação, havia despertado algo poderoso na cidade. Pedro sabia que estava em um ponto sem retorno. Se recuasse agora, trairia não apenas a confiança do povo, mas também tudo o que sua mãe lhe ensinara sobre integridade e coragem. Aquele café derramado havia exposto muito mais que a violência de um homem. Revelara décadas de cumplicidade e silêncio. Vamos até o fim, disse para si mesmo. Enquanto observava pela janela a manifestação crescer, custe o que custar. A equipe de investigação montada por Pedro Oliveira trabalhou dia e noite durante uma semana inteira. O resultado foi mais devastador do que qualquer um poderia imaginar. Pilhas de documentos revelavam um padrão sistemático de abusos, reclamações de cidadãos simplesmente ignoradas, laudos periciais visivelmente alterados e casos graves deliberadamente abafados por superiores.
Isso vai muito além do Rogério, murmurou Pedro, passando a mão pelos cabelos enquanto examinava os arquivos espalhados sobre sua mesa no quartel. Não era apenas um caso isolado. Outros 5 nomes de policiais se repetiam em diversas denúncias ao longo dos últimos 8 anos. Todos protegidos por um sistema que priorizava a lealdade cega acima da justiça. A corregedoria, que deveria fiscalizar a conduta policial, havia se tornado cúmplice silenciosa. Em um dos casos mais graves, um jovem negro havia sido espancado por 3 policiais em uma abordagem na periferia de Belo Horizonte. O laudo médico original, encontrado em um arquivo secundário, mostrava fraturas múltiplas. No entanto, o documento oficial mencionava apenas escoriações leves. A cada nova descoberta, a pressão sobre o comandante aumentava exponencialmente. Nos corredores do quartel, os olhares desviavam quando ele passava. As conversas cessavam abruptamente. O clima era de desconfiança e ressentimento. 3 oficiais superiores, todos com mais de 20 anos de serviço, protocolaram pedidos de exoneração em menos de 48 horas. A justificativa oficial era motivos pessoais, mas todos sabiam a verdade. Não queriam estar por perto quando a tempestade estourasse. Nos grupos de mensagens dos policiais, circulavam boatos cada vez mais agressivos. O comandante traiu a farda. Dizia uma das mensagens que chegou anonimamente ao celular de Pedro. Vendeu a corporação para agradar a mídia e proteger a mãezinha. Pedro sabia que estava mexendo em um vespeiro, mas a imagem de Maria Oliveira, sentada naquela cadeira do Café Aurora com a blusa manchada de café, lhe dava forças para continuar. Não era apenas por ela, era por Júlio Martins e por todas as outras vítimas silenciadas ao longo dos anos. Numa tarde particularmente tensa, o comandante reuniu sua equipe mais próxima. Estamos descobrindo décadas de omissão institucionalizada, disse ele com a voz firme. Sei que muitos acham que estou destruindo a corporação, mas uma instituição que protege criminosos já está destruída por dentro. Nossa missão é reconstruí-la, não enterrar suas falhas. Naquela noite, Pedro ligou para sua mãe. Precisava da sabedoria serena que só Maria conseguia oferecer em momentos de crise. A luta estava apenas começando. E seria muito mais difícil do que qualquer um poderia prever. O Sindicato dos Policiais Militares de Minas Gerais reagiu com fúria calculada. Em nota oficial, acusaram Pedro Oliveira de perseguição ideológica e tentativa de desmoralização da corporação. Nos bastidores, a situação era ainda mais tensa. Cartas anônimas começaram a aparecer na mesa do comandante, algumas com recortes de jornal formando mensagens ameaçadoras. Quem trai os seus não dorme em paz, dizia uma delas.
deixada sob o para-brisa de sua viatura. Nas redes sociais, perfis falsos compartilhavam informações pessoais de Pedro, incluindo o endereço de sua mãe. A estratégia era clara: isolá-lo, pressioná-lo até que desistisse. Na manhã de quarta-feira, o comandante encontrou sua sala revirada. Documentos importantes da investigação haviam sumido. Enquanto a equipe de segurança vasculhava as câmeras, ele permaneceu em silêncio, organizando mentalmente seu próximo passo. Às 4 da tarde, sem aviso prévio, Pedro convocou a imprensa para o pátio central do quartel. Jornalistas de todos os veículos de Belo Horizonte se aglomeraram, câmeras e microfones apontados para o homem que agora enfrentava não apenas Rogério Costa, mas todo um sistema. O que vocês estão prestes a testemunhar não é uma vingança pessoal, começou ele, a voz firme ecoando pelo pátio silencioso. É um compromisso com a verdade que há muito foi soterrada nesta instituição. Com calma metódica, o filho de Maria Oliveira desdobrou uma folha de papel e leu, um a um, os nomes de 7 policiais, incluindo o de Rogério. Para cada nome, detalhou brevemente as acusações: abuso de autoridade, falsificação de documentos, violência injustificada, racismo institucional. Oficiais superiores observavam, alguns com expressões de desaprovação. Outros com um brilho quase imperceptível de esperança nos olhos. Pedro sabia que estava queimando pontes, mas também construindo novas. Ao terminar a leitura, caminhou até o portão principal do quartel e, num gesto que seria replicado em todos os jornais do dia seguinte, afixou o comunicado oficial na entrada. A lista de nomes, agora pública, estava exposta para que qualquer cidadão pudesse ver. A partir de hoje, concluiu, encarando diretamente as câmeras. Nenhuma denúncia será arquivada sem justificativa. Nenhum abuso será protegido pelo silêncio. Esta instituição existe para proteger a população, não para aterrorizá-la. Enquanto os repórteres disparavam perguntas, Pedro se retirou. Sabia que, naquela noite, sua mãe assistiria ao noticiário com o mesmo olhar sereno que enfrentou seu agressor no café. E isso, mais que qualquer outra coisa, lhe dava a certeza de estar no caminho certo. A atitude de Pedro Oliveira, ao expor publicamente os nomes dos policiais investigados, dividiu Belo Horizonte em 2 lados. Nas redes sociais, hashtags de apoio como Estamos com Pedro e Ida Transparência já ganharam força, especialmente entre jovens, ativistas e moradores de bairros periféricos que há anos denunciavam abusos policiais. Finalmente alguém com coragem para enfrentar o sistema por dentro, declarou uma líder comunitária durante uma manifestação de apoio em frente ao quartel.
Centenas de pessoas se reuniram ali, muitas carregando xícaras de café como símbolo de solidariedade a Maria Oliveira. Entretanto, outro grupo crescia em oposição. Familiares de policiais, comerciantes preocupados com a segurança e cidadãos conservadores criticavam duramente o comandante. Faixas com frases como Pedro traidor e segurança em risco apareceram em alguns pontos da cidade. Nas rádios locais, comentaristas questionavam se a exposição pública dos agentes não seria uma caça às bruxas, motivada por interesses políticos. O clima na corporação ficou insustentável. Alguns policiais começaram a fazer Operação Tartaruga, atendendo ocorrências com lentidão proposital, enquanto boatos sobre uma possível greve circulavam nos bastidores. A tensão era palpável nas ruas, com viaturas sendo recebidas com aplausos em alguns bairros e hostilidade em outros. No gabinete da prefeita Luciana Costa, a pressão política aumentava. Vereadores e empresários influentes exigiam que ela interviesse para acalmar os ânimos. Numa reunião a portas fechadas, assessores sugeriram que Pedro fosse orientado a suavizar seu discurso. Comandante, precisamos controlar a narrativa. Talvez seja hora de um gesto conciliatório, sugeriu o secretário de comunicação da prefeitura durante uma reunião de emergência. Pedro ouviu em silêncio. Da Cash Etin. Com os olhos fixos nos documentos que revelavam anos de abusos encobertos. Quando finalmente falou, sua voz era firme. A verdade não é uma narrativa a ser controlada. Não estamos falando de relações públicas, mas de vidas destruídas por abuso de poder. Se recuarmos agora, estaremos dizendo que algumas injustiças são negociáveis. Saindo da reunião, ele encontrou uma multidão de jornalistas. Ao invés de evitá-los como seus assessores recomendaram, o comandante parou e declarou: "Estou comprometido com a transparência até o fim. A segurança pública só existe quando protege a todos, sem exceção." Naquela noite, sozinho em seu escritório, Pedro observava a cidade iluminada pela janela, consciente de que cada passo adiante aumentaria a resistência. Mesmo assim, não voltaria atrás. Enquanto Belo Horizonte fervilhava em protestos e debates acalorados, Maria Oliveira mantinha-se como um centro de calma em meio à tempestade. Em sua casa simples no bairro residencial, a ex-professora seguia sua rotina com a mesma serenidade que demonstrara no Café Aurora. Preparava seu café coado, regava as plantas e respondia com paciência às dezenas de ligações que recebia diariamente. Numa tarde ensolarada, a campainha tocou. Ao abrir a porta, Maria encontrou Ana Souza, a adolescente que havia gravado o incidente com o policial. A jovem estava visivelmente nervosa, apertando as alças da mochila com dedos trêmulos.
Dona Maria, eu só queria saber se a senhora está bem, gaguejou Ana. A senhora de cabelos grisalhos não respondeu de imediato. Apenas estendeu a mão e segurou a da menina com firmeza calorosa. Seus olhos, que haviam enfrentado Rogério Costa sem hesitação, agora transbordavam gratidão. Você deu testemunho à verdade, disse Maria simplesmente. Aquelas 5 palavras, pronunciadas com a autoridade de quem conhecia o valor exato de cada sílaba, tocaram Ana profundamente. A estudante sentiu lágrimas brotarem enquanto era convidada a entrar para um café. A frase de Maria, compartilhada por Ana em suas redes sociais naquela mesma noite, espalhou-se como fogo em palha seca. Você deu testemunho à verdade. Tornou-se um mantra repetido em posts, comentários e mensagens. Grafiteiros pintaram a frase em muros da cidade, junto com o rosto sereno da ex-professora. Artistas locais começaram a criar obras inspiradas na cena do café. Um pintor renomado de Belo Horizonte retratou Maria sentada junto à janela do estabelecimento, com uma aura dourada ao seu redor. A imagem viralizou e foi compartilhada milhares de vezes. Influenciadores digitais, muitos deles ex-alunos que reconheceram sua antiga professora de educação especial, dedicaram vídeos inteiros a explicar como Maria sempre fora um exemplo de dignidade e resistência silenciosa. Cartas chegavam diariamente à residência da senhora. Vinham de Salvador. Porto Alegre, Manaus, São Paulo, de todos os cantos do Brasil. Mães contavam como usavam sua história para ensinar valores aos filhos. Ex-vítimas de abuso policial agradeciam por finalmente se sentirem representadas. Maria recebia tudo com a mesma humildade. Para ela, não havia feito nada extraordinário, apenas mantivera sua dignidade intacta, como fizera durante toda a vida. Sem saber, tornara-se um símbolo nacional de resistência pacífica e força interior. Uma referência de como enfrentar a injustiça sem perder a própria humanidade. Nos momentos mais difíceis da investigação, quando a pressão parecia insuportável, Pedro Oliveira se refugiava nas lembranças de sua mãe. Maria não era apenas uma senhora que sofrera uma injustiça. Era a mulher que enfrentara o preconceito de cabeça erguida durante toda a vida, que criara sozinha 3 filhos após a morte prematura do marido e que jamais permitira que o ressentimento contaminasse seu coração. Pedro recordava-se de quando, ainda menino, vira a mãe ser ignorada por funcionários em lojas caras de Belo Horizonte. Ou quando professores subestimavam sua capacidade intelectual em reuniões escolares. Maria nunca elevava a voz. Sua resposta era sempre a mesma: excelência silenciosa, dignidade inabalável. Coragem não precisa de alarde, costumava dizer ela, enquanto servia café para os vizinhos que a procuravam em busca de conselhos. Essa lição
Mais do que qualquer manual de liderança, guiava agora o comandante em sua cruzada por justiça. Na sala de investigações do quartel, a equipe designada por Pedro trabalhava incansavelmente. Cada pasta aberta revelava um novo abismo de impunidade. O caso mais recente a emergir das sombras envolvia o sargento Luiz Santos, policial condecorado 3 vezes por bravura. Os documentos mostravam que, 7 anos antes, ele havia espancado brutalmente um adolescente negro de 15 anos em uma abordagem na periferia. O relatório médico, ocultado dos registros oficiais, detalhava fraturas no maxilar, 3 costelas quebradas e traumatismo craniano. A vítima, Júlio Martins, havia tentado registrar queixa 3 vezes, mas o caso fora sistematicamente arquivado sem justificativa plausível. Comandante, encontramos o depoimento de uma testemunha que nunca foi ouvida formalmente, informou a tenente responsável pela investigação, entregando uma pasta amarelada a Pedro. Ele examinou o documento com cuidado. A testemunha, uma senhora que vendia frutas próximo ao local da agressão, descrevia com precisão como o adolescente havia sido atacado mesmo após estar imobilizado no chão. Pedro fechou os olhos por um instante. Pensou em sua mãe novamente. Pensou em quantos Júlios haviam sido silenciados ao longo dos anos. Pensou na responsabilidade que agora carregava. Localizem o Júlio Martins, ordenou ele, devolvendo a pasta. Quero ouvir dele o que aconteceu, pessoalmente. A tenente assentiu, compreendendo a gravidade da situação. E o sargento Santos? Perguntou ela. Tragam-no para depoimento amanhã às 9, sem aviso prévio. Pedro sabia que cada passo dado naquela investigação criava mais inimigos dentro da corporação. Mas também sabia que, como sua mãe havia ensinado, algumas batalhas precisam ser travadas, mesmo quando o medo sugere recuo. A sala de imprensa do quartel estava lotada quando Júlio Martins sentou-se diante dos microfones. Aos 27 anos, ele carregava nos olhos a mesma sombra de medo que o acompanhava desde os 15, quando foi espancado pelo sargento Luiz Santos em uma abordagem policial na periferia de Belo Horizonte. Com voz trêmula, mas decidida, o jovem relatou cada detalhe daquela noite que mudou sua vida. Eu voltava da escola quando fui jogado contra a parede. Não havia motivo, não havia crime. Só havia a minha cor e o poder dele, contou Júlio, enquanto as câmeras registravam seu testemunho. Durante anos, tentei denunciar. Ninguém quis ouvir. Hoje estou aqui porque, pela primeira vez, alguém está disposto a escutar. O depoimento viralizou em questão de horas. Comentaristas,
Influenciadores e cidadãos comuns compartilhavam o vídeo com a hashtag Eu Acredito em Júlio. O relato do jovem deu rosto e voz a uma estatística que muitos preferiam ignorar, provando que a iniciativa de Pedro Oliveira não era uma vendetta pessoal, mas uma necessidade urgente para todos que foram silenciados pelo sistema. Enquanto a sociedade abraçava a causa, os corredores do quartel fervilhavam com resistência. O comandante percebeu que pastas importantes começaram a desaparecer dos arquivos. Em uma manhã, encontrou seu computador de trabalho formatado, sem qualquer explicação técnica plausível. A sabotagem era evidente e sistemática. Nas redes sociais, vídeos cuidadosamente editados surgiram mostrando Pedro em situações descontextualizadas, insinuando corrupção e abuso de poder. Uma montagem particularmente danosa sugeria que ele teria beneficiado amigos em promoções internas. Quando na verdade tratava-se de uma cerimônia de mérito por atuação comunitária. Eles estão desesperados, comentou Maria Oliveira ao filho durante um jantar em sua casa. Quando precisam mentir sobre você, é porque a verdade os condena. Pedro assentiu, exausto, mas determinado. A cada tentativa de desmoralização, mais pessoas como Júlio Martins se apresentavam, dispostas a compartilhar suas histórias. O que começou com uma xícara de café derramada transformava-se em um movimento por transparência que nem mesmo os mais poderosos conseguiam conter. Não é sobre mim, Pedro repetia em cada entrevista. É sobre reconstruir a confiança entre a polícia e a comunidade que juramos proteger. Enquanto isso, nos bastidores, a resistência se organizava. O que Pedro ainda não sabia era que seus opositores estavam prestes a jogar ainda mais sujo, mirando não apenas sua carreira. Mas também sua família. As tentativas de desmoralizar Pedro Oliveira tiveram efeito contrário. A cada nova manobra para manchar sua reputação, mais cidadãos de Belo Horizonte se uniam em apoio ao comandante. Nas redes sociais, hashtags como Estamos com Pedro e Se Reforma já ganhavam força, enquanto depoimentos de apoio vinham de todos os cantos da cidade. O coletivo Vozes pela Justiça, formado por advogados, professores e líderes comunitários, organizou uma série de ações pacíficas. Às quartas-feiras, centenas de pessoas se reuniam em frente ao quartel da Polícia Militar para vigílias silenciosas, cada participante segurando uma xícara vazia, símbolo poderoso que remetia ao incidente com Maria. Aos domingos, caminhadas percorriam as principais avenidas do centro, sempre terminando no Café Aurora, onde tudo começou. Maria tornou-se o rosto dessa resistência, mesmo sem buscar protagonismo. Sua foto, com o olhar sereno diante da agressão,
estampava camisetas e cartazes. A dignidade de Maria nos representa, diziam os manifestantes. Quando convidada a discursar, a ex-professora recusava educadamente, preferindo gestos a palavras. Sua presença silenciosa carregava mais poder que qualquer discurso inflamado. Enquanto isso, nos bastidores do poder, a resistência às mudanças ganhava contornos institucionais. Um grupo de 5 vereadores, conhecidos por suas ligações com a antiga cúpula da segurança pública, apresentou um projeto de lei que criaria um comitê de supervisão estratégica para a polícia militar. A proposta, disfarçada de medida democrática, tinha objetivo claro: limitar a autonomia do comandante e frear as investigações em curso. É uma tentativa descarada de sabotagem, denunciou Ana Souza em seu perfil nas redes sociais, agora com milhares de seguidores. A jovem, que havia capturado o momento crucial com seu celular, transformara-se em uma voz ativa pelo movimento de reforma. Querem criar burocracia para proteger os abusadores. Completou. A tensão escalou quando defensores do projeto organizaram uma manifestação em frente à Câmara Municipal. Para surpresa geral, apenas dezenas de pessoas compareceram, muitas delas claramente ligadas aos vereadores proponentes. No mesmo dia, do outro lado da praça, mais de 3.000 cidadãos se reuniram espontaneamente em apoio a Pedro. Cantando o hino nacional e exibindo cartazes com a frase que Maria havia dito a Ana: "Você deu testemunho à verdade." A batalha agora não era mais apenas por justiça em um caso isolado, mas pelo futuro da segurança pública na cidade. O que começara com uma xícara de café derramada transformava-se em um divisor de águas para Belo Horizonte. A prefeita Luciana Costa havia mantido uma distância estratégica desde o início da crise. Por semanas, seu gabinete emitiu apenas notas vagas sobre apuração rigorosa dos fatos e confiança nas instituições. Nos bastidores, assessores recomendavam cautela. Afinal, enfrentar a corporação policial poderia custar votos e alianças políticas. Mas algo mudou quando ela recebeu em seu gabinete um grupo de mães e avós que se identificavam com Maria Oliveira. Entre lágrimas, elas contaram histórias semelhantes de abuso que nunca chegaram à justiça. Aquele encontro que deveria durar 15 minutos, estendeu-se por 2 horas. Na manhã seguinte, Luciana convocou uma reunião extraordinária no auditório da prefeitura. Presentes estavam vereadores, líderes comunitários, representantes da imprensa e, em lugar de destaque, Pedro Oliveira. A prefeita entrou carregando uma pasta volumosa e um semblante determinado que surpreendeu até seus aliados mais próximos. O que aconteceu com Maria Oliveira não foi um caso isolado, começou ela.
abrindo a pasta sobre a mesa central. Este relatório contém 237 denúncias formais contra agentes públicos nos últimos 3 anos. 142 foram arquivadas sem investigação adequada. A chefe do Executivo Municipal projetou gráficos e depoimentos, expondo falhas sistêmicas que permitiam que casos como o de Rogério Costa se multiplicassem na cidade. Pela primeira vez, alguém em posição de poder admitia publicamente a existência de um problema estrutural. As medidas implementadas pelo comandante Oliveira não são apenas necessárias, são urgentes, afirmou, olhando diretamente para as câmeras, e terão todo o apoio desta administração. No dia seguinte, a proposta para limitar os poderes de Pedro foi derrotada na Câmara Municipal. A maioria dos vereadores, sentindo a mudança nos ventos políticos, recuou. Alguns até negaram que jamais tivessem apoiado tal iniciativa. Nas ruas de Belo Horizonte, grupos comunitários organizaram celebrações espontâneas. Cartazes com o rosto sereno de Maria eram erguidos ao lado de mensagens de apoio a seu filho. A força daquela senhora que enfrentou a humilhação com dignidade continuava inspirando pessoas de todas as idades. Em seu apartamento, Pedro assistia aos noticiários com um misto de alívio e determinação. Sabia que a batalha estava longe do fim. Mas pela primeira vez, sentia que não lutava sozinho. A cidade havia escolhido de que lado queria estar, o lado da verdade, por mais incômoda que fosse. 6 meses se passaram desde o incidente no Café Aurora. O trabalho incansável de Pedro Oliveira finalmente dava frutos visíveis. As investigações resultaram em 11 processos administrativos, 5 exonerações e 3 casos encaminhados ao Ministério Público por crimes graves. A corporação, antes fechada em si mesma, agora respirava novos ares. A nova comissão de revisão de condutas policiais, ideia defendida pelo comandante desde o início, finalmente se tornara realidade. Composta por 7 moradores de diferentes regiões da cidade e 4 especialistas em direitos humanos, a comissão representava uma mudança radical na forma como a polícia lidava com denúncias. Pela primeira vez em Belo Horizonte, as vítimas de violência policial tinham voz ativa na reconstrução da instituição. Maria Oliveira, que antes era apenas conhecida como uma senhora reservada que frequentava o mesmo café todas as quartas-feiras, agora era reconhecida nas ruas. Sua imagem serena estampava murais em vários bairros da cidade, alguns pintados espontaneamente por artistas locais. O mais impressionante ficava próximo ao quartel central, retratando a ex-professora com uma xícara de café nas mãos e a frase: "A dignidade não se derrama".
Associações comunitárias passaram a convidar a mãe de Pedro para encontros e debates. Embora relutante no início, ela aceitou participar de alguns, sempre com sua presença discreta e palavras precisas. Num desses eventos, no centro comunitário do bairro Serra, mais de 200 pessoas se aglomeraram para ouvi-la. "Não sou heroína nem quero ser símbolo", disse Maria naquela noite, com sua voz suave, mas firme. Sou apenas uma mulher que se recusou a baixar os olhos diante da injustiça, e isso qualquer um pode fazer. A simplicidade de suas palavras tocava as pessoas de uma forma que discursos inflamados jamais conseguiriam. Júlio Martins, presente naquele encontro, chorou ao apertar a mão da senhora. Para ele, que por anos carregara sozinho a dor do abuso sofrido, ver Maria transformar sua própria dor em força coletiva era como encontrar, finalmente, um caminho para sua própria cura. A cidade começava a entender que a verdadeira mudança não vinha apenas de novas leis ou regulamentos, mas de uma transformação na forma como as pessoas se enxergavam e se respeitavam. O caso que começara com café derramado agora irrigava uma nova consciência coletiva em Belo Horizonte, e Maria, sem jamais buscar os holofotes, tornara-se o coração silencioso dessa revolução. O auditório da Escola Municipal Cecília Meireles estava lotado. Maria Oliveira ocupava uma cadeira simples no palco, sem pompa ou cerimônia. Diferente dos palestrantes habituais, a ex-professora não precisava de slides elaborados ou estatísticas impressionantes. Sua presença era suficiente. Minha mãe dizia que dor é como adubo, fede, mas faz crescer, compartilhou ela com voz serena, arrancando sorrisos da plateia. Maria não falava sobre o incidente no Café Aurora diretamente. Mas sobre as pequenas injustiças que enfrentou ao longo de 67 anos como mulher negra no Brasil. Quando convidada a dar conselhos, ela simplesmente contava histórias. Falava sobre seus anos na sala de aula com crianças especiais, sobre criar um filho sozinha, sobre perder o marido cedo demais. Em cada relato, a mesma mensagem. Dignidade não se perde com uma xícara de café derramada. "A senhora não tem raiva?" perguntou uma jovem na primeira fila. "Raiva é um luxo que ocupa espaço demais no coração", respondeu a idosa, ajeitando os óculos. "Prefiro guardar lugar para coisas melhores." Em casa, seus 4 netos agora entendiam o que significava ser descendente de Maria Oliveira. Antes escondidos da exposição pública por preocupação familiar, agora caminhavam de cabeça erguida. O mais velho, Lucas, de 17 anos, criou um projeto na escola sobre resistência pacífica, inspirado diretamente na avó. "Vó,
A senhora é famosa, dizia a pequena Júlia de 9 anos, mostrando os murais pela cidade com o rosto da avó. Maria apenas sorria e continuava preparando o almoço de domingo, como sempre fez. Sua casa, antes um refúgio tranquilo, agora recebia visitas constantes, jornalistas, ativistas, pessoas comuns que queriam apenas agradecer. Ela servia café a todos, com a mesma gentileza. Para Pedro, o apoio da família tornou-se fundamental. Nas noites em que chegava exausto ao apartamento, encontrava mensagens de áudio da mãe no celular. Palavras simples que renovavam suas forças para enfrentar a resistência dentro da corporação. Mãe, como a senhora aguenta tanta gente querendo um pedaço da sua história? Perguntou ele durante um jantar familiar. Maria pousou o garfo e olhou para o filho com aquela tranquilidade característica. Quando você planta uma semente, não pode reclamar que ela cresceu, filho. Só precisa cuidar para que dê bons frutos. E assim, enquanto Pedro enfrentava batalhas institucionais, Maria cultivava esperança nos corações. Sem alarde, sem discursos inflamados, apenas com a força silenciosa de quem sabe que transformação verdadeira começa de dentro para fora. Enquanto a tempestade de críticas e ameaças atingia seu ponto máximo, Pedro Oliveira recolheu-se em seu escritório no quartel. Após 3 noites sem dormir direito, com o peso da corporação e da cidade sobre seus ombros, ele decidiu que era hora de falar diretamente com os cidadãos de Belo Horizonte. Com as mãos ainda trêmulas de exaustão, o comandante começou a escrever o que seria sua carta mais importante. Nasci e cresci nesta cidade que tanto amo. Começava o texto. Aprendi com minha mãe que a verdadeira coragem não está em impor poder, mas em defender quem não tem voz. A cada parágrafo, Pedro expunha suas motivações. Reconhecia os erros históricos da instituição e reafirmava seu compromisso com a mudança. O trecho que mais tocou os leitores veio quase ao final. Prefiro ser lembrado como quem tentou e falhou, do que como quem se calou diante da injustiça. Na manhã seguinte, a carta foi publicada simultaneamente nos principais jornais da capital mineira e nas redes sociais da Polícia Militar. Em questão de horas, o texto viralizou. Comentaristas políticos o analisavam em programas de rádio. Professores o liam para seus alunos, e grupos comunitários compartilhavam trechos em suas reuniões. O filho de Maria havia conseguido traduzir em palavras o sentimento que unia tantos cidadãos comuns. A esperança de que as instituições pudessem, de fato, servir as pessoas. Este não é um projeto pessoal, escreveu ele, mas uma dívida que temos com cada cidadão que já sentiu medo de quem deveria protegê-lo. A dedicatória final revelava o homem por trás do uniforme. A minha mãe.
Maria Oliveira, que me ensinou que respeito não se impõe com força, mas se conquista com empatia. Cada passo que dou nesta jornada carrega seus ensinamentos. Nas ruas, a carta transformou a percepção pública. Mesmo aqueles que antes criticavam o comandante passaram a vê-lo não apenas como um reformador institucional, mas como um filho honrando o legado de sua mãe. A imprensa internacional também notou o caso. Destacando como um simples ato de violência havia desencadeado uma reforma profunda na segurança pública de uma grande cidade brasileira. Para Maria, que leu a carta em sua sala modesta, rodeada pelos netos curiosos, aquelas palavras eram mais que um documento público. Eram a confirmação de que seus sacrifícios e ensinamentos haviam florescido no coração do filho. Belo Horizonte respirava um ar diferente. 6 meses após o incidente no Café Aurora, a cidade experimentava transformações que iam além das mudanças estruturais. Um conselho independente, formado por juristas, psicólogos e representantes da sociedade civil, agora investigava todas as denúncias contra policiais militares. O que antes era abafado nos corredores do quartel, agora era tratado com transparência e seriedade. Pedro Oliveira havia conseguido implementar um programa obrigatório de treinamento em direitos humanos para todos os agentes da corporação. As aulas ministradas 2 vezes por semana, incluíam simulações de abordagens, estudos de caso e, principalmente, encontros com pessoas que haviam sofrido abusos policiais. Entre os palestrantes convidados estava Júlio Martins, cuja história de superação comovia até os policiais mais resistentes às mudanças. Não estamos aqui para apontar dedos, mas para construir pontes, dizia o comandante em suas visitas aos batalhões. Sua presença constante nos treinamentos mostrava que a mudança começava pelo exemplo. Os índices de denúncias contra a polícia haviam caído 25%, enquanto os relatos de boas abordagens aumentavam nas redes sociais. Nas ruas, a população começava a olhar para as viaturas com menos medo. Moradores de bairros periféricos relatavam abordagens mais respeitosas. Agora eles olham nos nossos olhos, pedem licença, explicam o procedimento. Contou uma moradora do aglomerado da Serra durante uma audiência pública na Câmara Municipal. O episódio da xícara de café, que poderia ter sido apenas mais um caso de abuso esquecido, transformou-se em símbolo de um novo começo. Nas escolas municipais, professores utilizavam a história de Maria Oliveira em aulas sobre cidadania e resistência pacífica. O Café Aurora, antes um simples estabelecimento de bairro,
Tornou-se ponto de encontro para debates sobre segurança pública e direitos civis. A prefeita Luciana Costa, reconhecendo o impacto positivo das mudanças, destinou recursos para a criação de um centro de mediação de conflitos entre policiais e comunidade. O projeto, batizado de Diálogos, contava com a participação voluntária de Maria, que compartilhava sua experiência com grupos de jovens e policiais. A cultura do silêncio e da omissão que por tanto tempo permitiu que abusos como o de Rogério Costa se perpetuassem, começava a ruir. Em seu lugar, nascia uma nova forma de entender segurança pública, não como imposição de poder, mas como serviço prestado à comunidade. O café derramado sobre Maria havia se transformado em semente, e a colheita, agora, era de dignidade e respeito mútuo. Maria Oliveira, apesar de toda a notoriedade que ganhou, manteve-se fiel à sua essência. Na pequena sala de estar de sua casa em Belo Horizonte, ela recebia visitantes com a mesma hospitalidade de sempre. Café coado na hora, pão de queijo caseiro e uma conversa genuína. Repórteres, estudantes e até políticos que batiam à sua porta esperando encontrar uma figura imponente, deparavam-se com uma senhora de sorriso sereno que os convidava a sentar e compartilhar histórias. Não sou heroína. Apenas fiz o que qualquer um deveria fazer. Não me curvar diante da injustiça. Dizia ela, quando alguém tentava colocá-la em um pedestal. A ex-professora rejeitava entrevistas em programas sensacionalistas e recusava ofertas para transformar sua imagem em mercadoria. Certa tarde, Ana Souza, a jovem que gravara o vídeo do incidente, visitou Maria com um grupo de estudantes universitários. Enquanto serviam-se de café, a senhora compartilhou memórias de sua carreira na educação especial. Revelando como aprendera a resistir silenciosamente em um sistema que frequentemente marginalizava seus alunos. A dignidade não precisa de holofotes, explicou aos jovens, que anotavam cada palavra como se fosse ouro. Ela existe mesmo quando ninguém está olhando. A história do café derramado inspirou diversos projetos culturais pela cidade. O Teatro Municipal estreou a peça Xícara Cheia, que retratava não apenas o incidente, mas décadas de resistência silenciosa de mulheres negras no Brasil. Um documentarista independente lançou O Silêncio que Grita, narrando a transformação da polícia militar após o episódio, com depoimentos de Júlio Martins e outras vítimas que finalmente encontraram voz. Nas escolas, o Projeto Maria incentivava estudantes a documentarem histórias de resistência em suas próprias comunidades. Nas delegacias,
A foto da senhora era um lembrete silencioso de que autoridade sem respeito é apenas opressão. Em uma das visitas mais marcantes, uma mãe trouxe sua filha de 8 anos para conhecer Maria. A menina, tímida, entregou um desenho. Uma xícara colorida com flores brotando do café derramado. Maria pendurou a obra na parede da sala, junto a dezenas de outras cartas e presentes. "Veja como é bonito", comentou para a visitante seguinte, apontando para o desenho. "De algo amargo." Nasceram flores. É assim que transformamos dor em esperança. O legado de Maria não estava em discursos inflamados ou manifestos políticos, mas na maneira como seu exemplo silencioso ecoava através de gerações, provando que a resistência mais poderosa muitas vezes vem embalada na mais profunda serenidade. Um ano após o incidente no Café Aurora, Pedro Oliveira conduzia a Polícia Militar de Belo Horizonte com uma abordagem que muitos consideravam revolucionária. Ele havia implementado um sistema de avaliação transparente, onde cada ocorrência policial era registrada e disponibilizada para análise pública. Os novos recrutas passavam por treinamentos rigorosos sobre direitos humanos, e oficiais com histórico exemplar eram promovidos a posições de liderança. Nas ruas, a mudança era palpável. Moradores de comunidades que antes temiam a presença de viaturas, agora estabeleciam diálogos com os agentes. O comandante fazia questão de participar pessoalmente de reuniões comunitárias, ouvindo críticas e sugestões sem intermediários. Maria continuava frequentando o mesmo café às quartas-feiras. A diferença é que agora, frequentemente, pessoas se aproximavam para agradecer ou simplesmente apertar sua mão. A ex-professora recebia todos com a mesma serenidade, recusando entrevistas e convites para eventos grandiosos. "Não fiz nada extraordinário." Dizia ela quando questionada sobre sua coragem. "Apenas me mantive digna diante da indignidade." Em uma cerimônia discreta no quartel, Pedro inaugurou uma sala de mediação comunitária batizada com o nome de sua mãe. O espaço, decorado com plantas e iluminação natural, simbolizava a nova filosofia da corporação: acolhimento e diálogo antes da força. "Minha mãe me ensinou que autoridade sem compaixão é apenas tirania disfarçada", declarou o comandante durante a inauguração. Emocionando os presentes. O caso de Rogério Costa e dos outros policiais afastados seguia nos tribunais, com processos transparentes que se tornaram referência nacional. Júlio Martins, antes silenciado pelo medo, agora coordenava um projeto de apoio a vítimas de violência institucional. A prefeita Luciana, reconhecendo o impacto positivo das mudanças, expandiu o modelo para outros setores da administração municipal, criando canais diretos entre cidadãos e serviço público. Ana Souza,
A jovem que gravara o vídeo decidiu estudar direito, inspirada pela transformação que testemunhara. Ela visitava Maria regularmente, compartilhando seus sonhos de construir um sistema judicial mais justo. O gesto cruel que derramou café sobre uma blusa bege havia, ironicamente, lavado décadas de sujeira institucional. A coragem silenciosa de uma mulher e a determinação de seu filho provaram que, mesmo nas estruturas mais rígidas, a mudança é possível quando a verdade encontra quem a defenda. Belo Horizonte aprendeu, através de Maria e Pedro Oliveira, que a verdadeira força não está em armas ou fardas, mas na dignidade inabalável daqueles que, mesmo diante da injustiça, escolhem permanecer íntegros e compassivos.